Fala aí, galera. No vídeo de hoje a gente vai começar nosso estudo sobre calorimetria. A calorimetria analisa a troca de calor entre os corpos e suas consequências, lembrando que o calor é energia térmica em trânsito, certo? A quantidade de calor Q representa a quantidade de energia que é trocada entre corpos a diferentes temperaturas. E isso é importante porque não existe transferência de calor quando os corpos estão a temperaturas iguais. A gente só tem troca de calor quando a gente tem contato de corpos que estão em temperaturas diferentes. Por se tratar de energia, o Q deve ser expresso em unidade de energia, e a unidade de energia no sistema internacional é o Joule. A gente tem a caloria também, que é a mais usual, e a conversão entre caloria e Joule é uma caloria equivale a 4,18 joules. Quando um corpo troca calor, suas moléculas podem se modificar energeticamente de duas formas. Ou ele altera sua energia cinética, ou altera a energia potencial. A energia cinética será alterada quando for verificado que o calor trocado modificou a temperatura do corpo. E a energia potencial vai ser alterada quando a gente perceber que o estado de agregação dessas moléculas foi alterado, ou seja, quando o corpo mudou de fase. Então ele foi de sólido para líquido, ou de líquido para gasoso, ou de sólido para gasoso, e assim sucessivamente. Aí a gente tem a curva de aquecimento de gelo a menos 50 graus Celsius. Ele começa a menos 50 graus Celsius, a gente aquece ele até gelo a 0 graus Celsius. Depois ele, com temperatura constante, ele muda de gelo a 0 graus Celsius para água a 0 graus Celsius. Depois a gente aquece a água a 0 graus Celsius até a água a 100 graus Celsius. Depois, na temperatura constante de 100 graus Celsius, a água a 100 graus Celsius muda para vapor a 100 graus Celsius. A mudança de fase sempre ocorre com temperatura constante. Como a gente viu na curva de aquecimento, a mudança de fase nunca ocorre com aumento de temperatura, é sempre com temperatura constante. Então a gente pode estudar esses tipos diferentes de troca de calor. Então define-se como calor sensível aquele que provoca a variação de temperatura e calor latente aquele que provoca uma mudança de fase. Define-se capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo como a razão entre o calor Q, que esse corpo recebe, e sua variação de temperatura ΔT. E como unidade geralmente utilizada, a gente tem caloria por grau Celsius ou Joule por Kelvin, que é a unidade do SI. E a gente pode observar que a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele deve trocar para que a temperatura varie uma unidade. Então, a capacidade térmica por unidade de massa do corpo é denominada calor específico. Então, calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Como unidade geralmente utilizada, a gente tem caloria por grama grau Celsius, que é a usual, e joule por quilograma Kelvin, que é a do sistema internacional. O calor específico indica qual a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo deve trocar para que a sua temperatura varie de uma unidade. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo, enquanto o calor específico é uma propriedade de uma substância que compõe um corpo. Para calcular a quantidade de calor sensível que um corpo troca, ou seja, que ele recebe ou cede, a gente tem essa fórmula, Q é igual a mc, que é o calor específico, vezes o ΔT. E a gente pode ver aí que usando o ΔT, né, que é temperatura final menos inicial, a gente pode ter que se a temperatura final for maior do que a inicial, o ΔT é maior que zero. Com isso, o meu Q é maior que zero. Então, o corpo absorve calor. Quando o Q é maior que zero, o corpo absorve calor. E quando a temperatura final for menor que a temperatura inicial, o ΔT é menor do que zero. Ou seja, o Q vai ser também menor do que zero. Então, isso indica que o corpo libera calor. Dois corpos são termicamente equivalentes quando, ao trocarem a mesma quantidade de calor, eles vão sofrer a mesma variação de temperatura. Ou seja, a mesma coisa que a gente dizer que os dois corpos possuem a mesma capacidade térmica. É um caso usual de equivalente é o equivalente em água. O equivalente em água de um corpo é a massa de água que possui a mesma capacidade térmica de um corpo. Então, se esse corpo possui massa m e calor específico c, ele possui uma capacidade térmica C, tal que C é igual a M vezes C.
E calculando o equivalente em água mzão, a gente tem que o mzão vezes o calor específico da água tem que ser igual a mzinho vezes o calor específico da substância. O calor latente é o calor que, ao ser trocado, não provoca variação de temperatura, ele provoca mudança de fase. Então, a quantidade de calor latente necessária para se mudar completamente a fase de um corpo é diretamente proporcional à massa desse corpo. A razão de proporcionalidade é definida como calor latente da transformação e usualmente denotada por L. E a fórmula que a gente tem para calcular o calor latente é essa aí, Q é igual a M vezes L. A cada substância e a cada mudança de estado associa-se um valor de L. A sua unidade usual é caloria por grama ou no SI, que é joule por quilograma. Aí a gente tem um diagrama de mudanças de fase. Então, de sólido para líquido a gente chama de fusão, de líquido para sólido, solidificação, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, condensação, e de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido a gente chama de sublimação. Então, galera, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E tendo qualquer tipo de dúvida, sugestão ou crítica, você pode deixar um comentário aí no vídeo ou indo lá no Instagram, no meu arroba, que é _VGLN, ou no do projeto, que é Projeto Vitrine Acadêmica, certo? Então, mais uma vez aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!